O movimento de vocês com o movimento punk, e qual a visão que vocês têm sobre o punk na época, como vocês veem na época que vocês começaram e como vocês veem isso hoje? No meu caso, pra ser bem sincera, eu conheci o punk por um caminho muito torto, assim. Eu não comecei a ouvir punk rock, eu também comecei a ouvir rock, tá, como o time falou. E meio que meu caminho para conhecer bandas punk foi o caminho das bandas femininas, ou das bandas feministas, por assim dizer. Riot Girl. Justamente pelo movimento Riot, que eu considero como, sei lá, talvez a segunda ou terceira leva do próprio movimento punk, né? Já foi um segmento onde, sei lá, algumas mulheres queriam participar também ativamente, queriam também ter zines, ter banda, participar também, sei lá, dançar no show, numa roda de fogo e tal. E elas se achavam, naquele momento, no começo dos 90, discriminadas, achavam que elas não tinham voz suficiente. Ou então achavam que não precisavam somente cantar numa banda, podia também tocar instrumentos de qualquer jeito, mesmo saber tocar, como até essa mesma atitude que de incentivo falaram, pegar o instrumento, não sabe tocar, vamos nessa. Então isso tudo fez parte do movimento Riot Girl, que foi um movimento dos Estados Unidos no começo dos anos 90, um movimento de garotas universitárias, então não foi muito parecido com o punk ou que a gente conhece aqui no Brasil, mas foi ouvindo essas bandas, por eu ter uma identificação muito forte com isso e gostar muito de procurar sempre bandas femininas, que eu comecei a entender um pouco dessa filosofia, desse ideal e dessa estética também. E foi isso que acabou também me levando pra ouvir, sei lá, bandas que fossem mais politizadas, esse tipo de coisa, porque eu ouvia outras bandas, eu ouvia Ramones, eu ouvia Sex Pistols e tal, mas pra mim aquilo era som, assim, eu gostava, me identificava e ouvia. Mas foi a partir dessas bandas do movimento Riot que eu comecei a me interessar por outras bandas também que tivessem, sei lá, por assim dizer, algo mais a falar, ou que também me, sei lá, preenchesse algum buraco que você tem quando você é adolescente, você quer também, sei lá, ser rebelde, gritar, falar qualquer coisa. Então, Mas tem um viés político, assim, você já... Então, quando eu comecei... Social ou é mais de coisas assim pessoais? Acho que pra mim sempre foi uma coisa mais pessoal, assim, eu nunca me envolvi em grupos com outras pessoas, um movimento realmente punk. Eu me envolvi em grupos feministas, nessa época e depois. Não deixa de ser uma atitude política. Sim, mas não chamado de movimento punk, né, como você perguntou, assim. Como eu falei, quando eu comecei a ouvir som e tocar, pra mim eu queria ouvir som e tocar, assim. Até quando eu tocava na minha primeira banda, a Lidian, que era uma coisa descompromissada, sei lá, a gente queria tocar. Mas já tinha esse germe, assim, em mim, alguns meninos que a gente queria também, sei lá, mulheres tivessem espaço, mulheres estivessem fazendo aquilo, porque a gente também não via isso acontecer aqui, a gente não tinha referência aqui de mulheres que estivessem no palco tocando e tal. E aí foi depois, quando eu conheci essa coisa do feminismo, nessas bandas feministas e tudo mais, que eu comecei também a querer algo mais, assim, do som que eu ouvi, do som que eu fazia também. Então, por isso que eu falo que meu caminho foi um pouco torto para chegar no punk rock, assim, então eu também parti de um certo anseio, mas não de uma coisa necessariamente de movimento, de me juntar com outras pessoas para fazer aquilo. Me juntei naquele momento com algumas garotas que iam participar. E sei lá, o que eu enxergo hoje, eu também não sei, eu acho que eu concordo com o que você falou. Eu acho que existem várias pessoas fazendo aqui e acolá coisas, tentando construir alguma coisa na medida do possível, mas como você falou, mais segmentado, assim, cada um faz meio que no seu nicho, assim, faz um evento, faz um zine e tudo mais, de forma mais individualista, o que não necessariamente é uma coisa ruim, mas é óbvio que se a gente conseguisse juntar e fazer uma coisa em conjunto seria mais forte, muito melhor, e possivelmente mais